conhece as características do seu principal inimigo? Eu sou Cássia Zotes, do Aprendiz Vencedor, e no vídeo de hoje eu vou explicar para você a importância de você conhecer as características do seu principal inimigo. Muitos de nós temos alguns conhecidos, algumas pessoas que simplesmente não simpatizam com a gente, não gostam do que nós falamos ou da ideologia que nós temos. Existe uma certa diferença e talvez possam ser considerados nossos inimigos. Mas uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo é que às vezes a gente fica olhando tanto para fora e buscando pessoas que querem o nosso mal lá fora e olhando para isso, e a gente esquece de olhar para dentro e perceber que muitas vezes a pessoa que mais mal nos causa somos nós mesmos. Nós somos muitas vezes o nosso maior inimigo, principalmente pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. Quando eu era criança, por volta dos 10 anos de idade, eu comecei a praticar karatê, que é uma arte marcial que eu acho fantástica, que eu acho incrível. E eu adorava praticar karatê, tanto é que eu consegui grandes avanços e evoluções e fui para algumas competições. E quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos de idade, eu fui participar de uma competição internacional de artes marciais na Argentina. E nessa competição não tinha apenas adversários do karatê, tinha adversários do kung fu, tinha adversários do taekwondo, tinha adversários do tai chi chuan. Era uma competição de artes marciais onde várias artes diferentes lutavam em conjunto. E aí, óbvio que quando você enfrenta alguma coisa nova na sua vida, alguma coisa que você não está acostumado, alguma coisa que tira você do seu conforto, você sente uma certa insegurança, você sente um certo medo e você fica pensando, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Ou, nossa, como será que eu vou me sair nisso, né? Porque eu domino muito bem aquilo que eu faço, os golpes que eu conheço, mas o que é que está me aguardando? Quais serão os golpes que essa pessoa vai usar contra mim numa luta, num comitê, né, que é a palavra que a gente chama quando é um enfrentamento de uma pessoa contra a outra. E aí eu comecei a observar, eu estava na arquibancada, e eu comecei a observar as lutas do pessoal do Kung Fu, que era o pessoal que todo mundo tinha muito medo, porque eles realmente têm golpes incríveis e golpes muito certeiros. E eu comecei a observar que existia uma certa padronização, ou seja, existia um golpe que era o golpe mais aplicado pelos lutadores de Kung Fu, que era um chute em que a pessoa vinha com a perna de cima para baixo e descia com toda a força do mundo e com muita agilidade. E esse golpe, na maioria das vezes, fazia a pessoa ganhar a luta, fazia a pessoa vencer a luta. E aí eu comecei a pensar, bom, se esse é o principal golpe utilizado pelo lutador de Kung Fu, e eu vou lutar e eu vou enfrentar um inimigo, entre aspas, um adversário que pratica o Kung Fu, o que eu vou fazer? Esse é o ponto forte dele. Como é que eu, com as habilidades que eu tenho do karatê, eu posso enfrentar esse adversário de forma a concorrer com ele na mesma altura? E aí eu comecei a perceber que esse principal golpe, para que fosse aplicado, esse chute que eu falei que vinha de cima para baixo, ele precisava que você estivesse uma certa distância do adversário. Caso contrário, não teria espaço suficiente para a perna ser movimentada e para aquele golpe ser aplicado. E aí o que eu fiz? Entrei para a luta e a primeira pessoa que eu fui lutar era do Kung Fu. O que eu fiz? Colei na pessoa. E uma das maiores habilidades dos lutadores de karatê é usar as mãos. Se utiliza muito soco, né? É um dos principais golpes. Se utiliza também a perna, mas se utiliza muito as mãos, se utiliza muito os membros superiores. E aí eu utilizei tudo aquilo que eu sabia que era o meu melhor, que era o meu ponto forte. E o que aconteceu? Grudei na pessoa, ela não conseguia aplicar o principal golpe que ela sabia e ela se desestabilizou. E eu comecei a aplicar os golpes que eu sabia que era o meu ponto forte. O que aconteceu no final da luta?
eu venci a luta. E não só essas, né? Não só essa luta, eu venci várias outras lutas, tanto é que nesse campeonato eu voltei com o troféu de primeiro lugar, tanto na luta quanto na apresentação individual, que é o kata, o que é o kati. E eu queria compartilhar essa experiência com você, para você pensar quais são as características do seu principal adversário. E se hoje o seu principal adversário é você, será que você se conhece o suficiente? Será que você sabe quais são os seus pontos fortes? Será que você sabe quais são os seus pontos fracos? Será que você tem a exata noção do que é que está prejudicando você na sua vida? Se são os seus pensamentos, se são as suas atitudes, o que é que está prejudicando você? Se você não se conhecer o suficiente, por mais estratégia que você tenha, por mais técnica que você tenha, dificilmente você vai vencer o adversário. Então deixo essa mensagem para você. Se você gostou do vídeo, dá um like, assina o nosso canal aqui no YouTube e entra no site www.aprendizvencedor.com.br, que tem muito mais conteúdo como esse para ajudar você a ser uma pessoa de alta performance. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!